E é o seguinte, o Rian Francisco ontem, ele testou ali o limite da conduta social do jogador de futebol, né? O moleque, ele simplesmente, ele quebrou assim aquela máxima da responsabilidade. Ele quebrou aquela máxima do futebol pragmático atual. Ele deu no meio de treinadores que detestam futebol e que jogam por uma retranca, por uma bola. Ele faz tudo aquilo que o futebol brasileiro sempre fez para chegar a ser um pentacampeão do mundo. Ele brincou com o futebol, ele brincou de jogar bola, ele fez o futebol arte e alegria que nós mais precisávamos ter visto. É disso que nós estamos precisando, é de Rian Francisco, é de um cara desse aí que já vai ser vendido, né? Todo mundo, acho que ninguém espera que o Rian faça uma trajetória no São Paulo que, sei lá, o Luiz Fabiano fez, 5 anos, não vai fazer. Agora, vamos pensar, enquanto o São Paulo tem esse rapaz, quais serão os próximos passos do tricolor? Então, além de eu ter separado algumas notícias do São Paulo, o Porto muito envolvido com o São Paulo em algumas coisas agora, eu quero trocar uma ideia com vocês e vem comigo que vai ser um vídeo bastante completo, tá bom? Chega nesse like aí então e se inscreva também no canal, você é muito bem-vindo, mas chega nesse like aí pra dar essa moral, tamo junto? Tamo junto então. Gente, olha só, o Rian Francisco, ele pega o Criciúma e ele classifica o São Paulo para uma final de Copinha, o que pode ser uma final entre São Paulo e Corinthians, né? Vamos esperar o Corinthians aí, vai jogar. Tomara que seja São Paulo e Corinthians, porque ganhar dos nossos adversários, nossos rivais aí vai ser mais gostoso. E o São Paulo, esse mesmo São Paulo, que ele pegou a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras abriu 2 gols, o Rian foi lá, empatou o jogo e virou 2 gols dele. O outro foi do Lucas Ferreira, que também será comentado aqui agora. Mas o Rian chega e faz 2 gols numa final de Copa do Brasil Sub-20. E agora, ele pega contra o Criciúma e na hora dele fazer 2 gols de pênalti, o que poderia ser algo normal, natural. Ah, teve 2 pênaltis, o centroavante converteu os 2 e acabou. Não acabou não. Não acabou porque ele não bate o pênalti como um ser humano normal. Ele bate com a frieza de Diego Maradona, de Louco Abreu, sabe? Ele faz a arte acontecer ao bater aqueles pênaltis. Então foi lindo, foi emocionante. Você aí que tá agora, mas se ele perde, podia comprometer tudo. Talvez o futebol pra você signifique uma outra coisa. Pra mim, que o futebol é emoção mesmo, é entretenimento sim, é amor, é paixão, é alegria. O que o Rian Francisco ontem fez foi isso. Ele namorou com o futebol, sabe? Ele flertou com uma senhora chamada futebol, com uma lady chamada futebol e namorou e casou com o futebol. Aquilo foi lindo de ver. 2 cavadinhas, emocionou, cara. Que é pra emocionar São Paulo e Criciúma? Numa semifinal de Copinha. Que isso aí pra emocionar? Emocionou. Então, Rian, parabéns. E se o São Paulo estiver procurando aí centroavante, atacante, eu quero atacante, quero o Gabriel Veron. Meu amigo, você tem um cara chamado Rian Francisco, que ele já fez na vida o que o Gabriel Veron nunca fez. Nunca na vida. E aí, eu tô vendo que o Wendel Silva, centroavante do Porto, reserva do reserva, ele foi oferecido pro São Paulo. Nessa troca aí, libera o Wendel. Lateral esquerdo, Moreira, Gabriel Veron, e agora apareceu um centroavante pra vir fazer número, pra pesar aqui no São Paulo, enquanto o Rian Francisco já está pronto pra jogar. Se ele não estiver pronto, se virem Caleri e André Silva, se virem. Mas, nesse Paulista, nós temos que descobrir o que o Rian Francisco é capaz de fazer na equipe principal, porque na base ele não cabe mais. Acabou o jogo na final da Copinha, deveria ser proibido colocar o Rian Francisco lá. Porque ele não pode jogar contra os caras da idade dele, ele tem que jogar com os caras da idade do Arboleda, Alan Franco, Juan Tressoldi. Não cabe mais na equipe de base um fenômeno desse aí. Então o São Paulo, que revelou nesta safra o Rian Francisco, Lucas Ferreira, Matheus Alves, Hugo, Negruti, tem uma galera vindo, o Mike, né, o lateral direito. Nós não podemos aceitar, e aqui eu chamo todos os São Paulinos pra concordarem, eu discordo, mas discutir comigo isso aqui. Não dá pra aceitar
que o Wendel Silva venha pro São Paulo a preço de ouro. Vocês sabem que ele não vai ganhar pouco, enquanto o Rian Francisco está lá. Nós estamos vendo agora o Gabriel Veron muito perto do São Paulo, mas muito perto. Você nem imagina o quanto o Gabriel Veron está perto, próximo de fechar com o São Paulo. Você nem imagina o quanto. Nós não deveríamos aceitar, porque o Eric, o William Gomes, o Henrique Carmo, que já são jogadores óbvios que precisam jogar, nós temos também um cara chamado Lucas Ferreira, que assim como o Rian Francisco, ele está destoando. Ele joga com uma qualidade acima da média, uma velocidade fora do comum da molecada da base. E ele tem uma canhotinha aprimorada, que ele tem feito uns gols que o Robin fazia, que o Di Maria faz, que o Antony fazia quando jogava no Ajax. É um chute canhoto que ele vem da direita, puxa pra esquerda e bate meio rasteira, meio da alturinha baixinha, vai no outro canto. O goleiro não pula. E isso não foi uma vez, não foram duas, ele faz isso direto. Então também é um jogador que você tem que olhar igual pro Rian Francisco. Ah, precisa do meia, o meia. Cansei de pedir meia no São Paulo. Hoje, tendo o Oscar e o Lucas sendo meia, por que não o Matheus Alves para compor esse elenco? Tem que ser o Matheus Alves para compor o elenco do São Paulo, porque o São Paulo montou um time competitivo na base. O São Paulo montou um time que é uma safra muito valiosa, cara. E aí quando pensa em volante, aqui eu detesto o que o São Paulo se tornou na compra de volantes. A impressão que dá é que tem que comprar 50 volantes por ano. Não é a impressão que você tem? Tem que ter 50 volantes. Nós acabamos de mandar embora Yerson Mendes, Gabriel Neves, eu vou esquecer um monte, mas tem um monte. E isso tem Marcos Antônio, Bobadilla, Luiz Gustavo, tudo que chegou agora, Lisieiro que volta. Thiago Mendes com proposta. Por que esse time tem tanto volante? E aí eu olho o quanto custa um cara igual Gabriel Neves, um cara igual Yerson Mendes. Vocês sabem o quanto custa no final você mandar um Yerson Mendes embora? É papo de 600 conto que gastou por mês ali. Custa mais caro do que ter o Oscar por 3 anos, você ter um Yerson Mendes e um Orejuela, que não jogam. Então os volantes do São Paulo para a próxima geração tem que ser Hugo e Negruti. Tem que ser, não tem mais espaço para burrice. Então tá de parabéns a esse São Paulo da equipe de base. Tomara agora que o Belmonte, o Rui Costa larguem a brincadeira de contratar aos montes um mundaréu de volantes e valorize o que tem lá. Tem o Luca pedindo passagem também. É time bom, hein? É time bom. Gente, esse Wendel Silva tá envolvido num rolo com o Porto que é mais ou menos assim, ó. O São Paulo comprou o Wendel, fechou o lateral esquerdo. São Paulo fechou com o Wendel. O Porto ficou bravinho porque ele queria que o Fluminense levasse o Wendel, que o Fluminense ia pagar 2 milhões de euros e coisa e tal. Pá. São Paulo já tinha fechado com o Wendel. O Wendel quis o São Paulo. E aí o Porto ficou bravo, o São Paulo estava oferecendo o Moreira para uma liberação imediata do Wendel. O Porto não liberando, o São Paulo retirou a proposta pelo Moreira e segurou o Moreira. O Porto, depois de se ficar flexibilizado, mais leve, mais calmo, volta para falar com o São Paulo e fala, ó, eu vou te liberar o Wendel sim, jogador de gente boa, exemplar, tá treinando. Mas aí, ó, me fala de novo sobre esse Moreira e eu quero mandar o Gabriel Veron, porque eles não querem pagar o salário do Gabriel Veron e não vão usar. E o Cruzeiro não quer mais. E também tem aí no bololô, o Wendel Silva. Você fala, o que é isso, cara? Então, para ter o Wendel agora, nós temos que perder Moreira, trazer Gabriel Veron, trazer o Wendel Silva. O custo que o Porto não quer ter vai ficar pra gente? É isso? Então o São Paulo, ele tem que chegar pro Porto e falar assim, ó, eu quero o Wendel. Quer liberar? Não, então pague o salário dele até o meio do ano. E não é para liberar o Moreira. Assim como eu fiz um discursão aqui sobre o Rian Francisco, sobre o Lucas Ferreira, Matheus Alves e os volantes. Onde? Gente, para e pensa. Onde nós vamos encontrar um lateral direito melhor que o Moreira? Imagina o Moreira sem as contusões, tá? Vamos pensar com o copo meio cheio. No melhor possível. Moreira não se machuca mais depois do ganho de massa muscular evidente que ele tem. Não sei quanto ganhou de massa muscular, mas aparentemente ganhou bastante. Onde que tem um lateral direito melhor que o Moreira pra você ir lá e comprar?
O Montiel, que é um baita lateral, ele custa a grana que o São Paulo não quis pagar. O São Paulo não conseguiu trazer o Natanael por 8 milhões. É simpático, é decente, é gente boa você perder o Moreira. Se você não conseguiu trazer o Natanael, que você só ofereceu 8 milhões em frente ao Galo. Então tem que ter sim o Moreira nesse elenco. Tem que fechar as portas para esse Porto. Não conversar mais com o Porto. Se esse Vilas Boas, o Vilas Boas ele me parece um cara gente boa. O Andrés Vilas Boas, que era técnico, virou um dirigente do... Ele é o CEO do Porto, né? Ele é o bambambam do Porto. Ele me parece um cara legal. Mas ele tem que ser legal liberando o Wendel agora e fazendo proposta decente pelos nossos jogadores e não nos mandando as coisas que ele não quer ficar e segurar lá. Existe uma notícia, e eu vou falar isso mais tarde, porque eu preciso de um pouco mais de informação. Mas existe uma notícia que o Porto reservou... Olha nos meus olhos aqui, por favor. Olha no meu olho. O Porto reservou, ou teria reservado, segundo notícias, 9 milhões de euros. Olha pra mim. 9 milhões de euros para ter o William Gomes e vai fazer uma proposta pro São Paulo. Então assim, obrigado, né, Porto? Como você é gente boa. Poxa, você separou 9 milhões de euros, cara. Que vai dar 9, 18, 27, 36, 45, 54... 55 milhões de reais. Né? 55 milhões de reais pelo William Gomes, cara. Poxa, Porto, que legal. Como é bom ter a relação com vocês, que não liberam o Wendel já assinado com a gente, que vocês não querem mais. E aí vocês se separaram com uma benevolência toda, uma decência toda, uma atitude tão maravilhosa, né? Uma filantropia, né? Tão bonito. Separou 9 milhões de euros para entregar aí para nós entregarmos o William Gomes, o fenômeno da base. Deixa eu falar uma coisa. O Palmeiras, ele vendeu um zagueiro que eu me recuso a saber o nome. Eu me recuso a saber o nome dele. Porque assim, por que eu tenho que saber o nome do zagueiro jovem do Palmeiras que foi vendido por 200 e poucos milhões? Não sei nem quem é. O Estevão e o Endrick, os caras brilharam no Brasileirão aí e tal, não dá pra não saber quem são. Né, o Endrick acho que é um jogador muito mais quadrado do que o Estevão. O Estevão acho que é muito mais completo, mas muito mais completo do que o Endrick. Acho que vai muito mais longe esse Estevão do que o Endrick. Mas esses caras tem que saber quem são. Agora o zagueiro do Palmeiras eu não sei quem é. Acabou de render pro Palmeiras mais de 200 e poucos, 215, 220 milhões de reais. Então o Palmeiras vendeu um zagueiro por 200 e poucos milhões de reais. Aí eu olho nos seus olhos e eu te pergunto, quanto deve valer então o William Gomes e o Rian Francisco? Por menos de 500 não pode ir. É ou não é? E se ninguém quiser pagar os 500, não tem problema. Vendo o Ferreirinha com uma grana boa, o Eric, não tem problema. E o William Gomes será nosso, assim como o Rian Francisco. E o ataque William Gomes e Rian Francisco daqui a 2 anos... Eu estou garantindo para vocês, Rian Francisco e William Gomes, em 2 anos, eles serão a releitura de Cláudio, de Batistuta e Canidia, tá? Cláudio Lopes e Batistuta. Será a releitura muito melhorada do que um dia foi Romário e Bebeto. Exagerei um pouquinho aqui porque o Romário era muito monstro. Mas nós teremos uma dupla inacreditável com o Rian Francisco e o William Gomes. Querem levar? Levem. Venda São Paulo. Venda sim. Deixe pra Europa. Deixe brincarem por lá. 500 milhões em cada um, nada menos que isso. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, deixa o likeão aí. Tamo junto! Então, torcedor São Paulino, quero que você comenta aí, né, sobre o Rian Francisco, uma joia descoberta aí no São Paulo, né, um jogador excelente, com uma frieza, né, que teve aí, batendo 2 pênaltis de cavadinha contra o Criciúma na Copinha, né, nas semifinais, e um jogador muito interessante aí para essa temporada no time principal do São Paulo. Acredito que o Zubeldia deve utilizar o atleta nesta temporada, e ele será muito importante, né, para o São Paulo. Acredito que ele vai desenvolver muito bem no time profissional. Deixa sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal Eterno São Paulo Oficial
e compartilhar com mais amigos São Paulino para sempre ficarem informados de tudo que acontece no nosso amado tricolor paulista.